A pior decisão da minha vida começou com um envelope pardo deixado na recepção do escritório, sem remetente e com apenas 3 palavras escritas à caneta. Abra sozinha hoje. Meu nome é Isabela e na época eu era tabeliã substituta em um cartório de registro de imóveis. Minha rotina era praticamente a mesma havia anos: conferir documentos, autenticar assinaturas e resolver problemas de quem aparecia dizendo que havia comprado um terreno que já tinha outro dono. Naquela segunda-feira, porém, alguma coisa parecia diferente. A recepcionista jurou que ninguém tinha visto quem deixou o envelope. Pensei que fosse mais uma denúncia anônima sobre escritura falsa, algo relativamente comum, então esperei o movimento diminuir antes de levá-lo para minha sala. Quando abri, encontrei apenas um pendrive e uma folha impressa com uma única frase: confira a matrícula 18.742 antes das 4 da tarde. Depois disso será tarde. Não havia assinatura, telefone ou qualquer explicação. Resolvi ignorar. Afinal, denúncias sem identificação quase sempre terminavam em nada. Continuei trabalhando normalmente até pouco depois do almoço, quando um casal entrou no cartório para registrar a compra de um casarão antigo na região central da cidade. Assim que o atendente colocou a matrícula do imóvel na tela, meu coração acelerou. O número era exatamente o mesmo que estava escrito no papel: 18.742. Pedi licença, interrompi o atendimento e disse que precisava revisar alguns documentos antes de concluir o registro. O comprador reclamou dizendo que tinha uma reunião marcada e não podia esperar. Pela primeira vez em anos, usei minha autoridade para suspender um registro sem explicar o motivo. Levei a matrícula para minha sala, conectei o pendrive em um computador isolado da rede e encontrei dezenas de arquivos organizados por data. Havia plantas do imóvel, fotografias antigas, e-mails, contratos digitalizados e gravações de áudio. Quanto mais eu abria os arquivos, menos entendia o que estava vendo. Todos apontavam para a mesma conclusão: aquele casarão havia sido vendido ilegalmente 4 vezes nos últimos 15 anos usando documentos aparentemente verdadeiros. O detalhe mais estranho era que todas as assinaturas tinham sido reconhecidas no próprio cartório onde eu trabalhava. Antes que eu conseguisse analisar tudo, alguém bateu na porta. Era meu chefe. Ele perguntou por que eu havia suspendido o registro e disse que o comprador era um cliente importante. Respondi que precisava verificar uma inconsistência. Ele sorriu, mas foi um sorriso estranho, daqueles que desaparecem rápido demais. Antes de sair, colocou a mão no meu ombro e disse apenas: tem coisa que é melhor não procurar. Aquela frase ficou na minha cabeça o resto da tarde. Quando o expediente terminou, esperei todos irem embora e continuei analisando os arquivos. Em uma das gravações, 2 homens discutiam sobre uma escritura. Um deles dizia que a substituta nova ainda não sabe de nada. A gravação tinha 5 anos. Eu era a única substituta contratada naquela época. Meu estômago gelou. Continuei ouvindo até o final e reconheci claramente uma das vozes. Era a do meu chefe. Fechei o computador imediatamente, peguei o pendrive e saí pela porta dos fundos do cartório. Enquanto caminhava até meu carro, percebi um sedã preto estacionado do outro lado da rua. Assim que liguei o motor, ele também ligou. Achei que fosse coincidência. Fiz 3 conversões completamente aleatórias. O carro fez as mesmas 3. Em vez de seguir para casa, entrei na avenida que levava à delegacia. No mesmo instante, o sedã acelerou, emparelhou com o meu e o motorista abaixou o vidro. Era um homem de boné escuro. Ele olhou diretamente para mim, ergueu um celular mostrando uma fotografia da minha filha saindo da escola naquela manhã e fez apenas um gesto com a cabeça. Volte para casa. Meu corpo inteiro travou. O sinal abriu, ele arrancou primeiro e desapareceu no trânsito como se nada tivesse acontecido. Eu permaneci parada até ouvir as buzinas dos carros atrás de mim. Naquele momento, entendi que aquilo nunca foi sobre um imóvel. Eu tinha acabado de descobrir algo que alguém estava disposto a proteger a qualquer custo. Meu primeiro impulso foi correr para a escola da minha filha, mas, antes de colocar o carro em movimento, meu celular tocou. Era justamente a diretora dizendo que minha irmã já tinha ido buscá-la, como fazia toda quarta-feira. Respirei aliviada por alguns segundos, até lembrar que aquele dia era segunda-feira. Minha irmã nunca buscava minha filha às segundas. Liguei imediatamente para ela. O telefone chamou várias vezes até cair na caixa postal. Meu coração disparou. Virei o carro e acelerei em direção à escola. Quando cheguei, a diretora me recebeu com um sorriso tranquilo e apontou para o livro de saída. Lá estava a assinatura da minha irmã, acompanhada da cópia do documento dela. Tudo parecia absolutamente normal. Liguei novamente. Nada. 15 minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem da própria irmã. Desculpa, meu celular descarregou. A Júlia está comigo. Ela quis passar aqui em casa antes de ir para a sua. Fiz uma chamada de vídeo na mesma hora. Quando vi minha filha correndo pela sala da casa da minha irmã, senti um alívio enorme, mas a sensação durou pouco. Se elas estavam realmente juntas desde o começo da tarde, como aquele homem tinha uma foto dela saindo da escola naquela manhã? Voltei para casa tentando organizar as ideias. Antes mesmo de entrar, notei que o portão estava apenas encostado. Eu tinha certeza de que o havia trancado. Caminhei devagar até a porta da frente. Nada parecia fora do lugar. Nenhum vidro quebrado, nenhuma gaveta revirada. Só percebi que alguém tinha entrado quando cheguei ao escritório. O pendrive continuava sobre a mesa exatamente onde eu o havia deixado, mas o notebook tinha desaparecido. Não era um notebook qualquer, era o único computador que eu usava para acessar arquivos pessoais. Quem entrou na minha casa ignorou televisão, joias e dinheiro. Levou apenas aquilo. Naquela noite, não consegui dormir. Peguei o pendrive e comecei a abrir os arquivos em um computador antigo que ficava guardado no depósito. Foi então que encontrei uma pasta protegida por senha. Passei quase 1 hora tentando combinações até perceber que o nome da matrícula do imóvel aparecia repetidamente em vários documentos. Digitei 18.742. A pasta abriu.
Dentro havia vídeos gravados por câmeras escondidas. O primeiro mostrava uma reunião dentro do próprio cartório onde eu trabalhava. Reconheci meu chefe, 2 advogados e um homem que eu nunca tinha visto. Eles discutiam valores, datas e matrículas de imóveis. Um deles dizia: esse terreno vale mais de 50 milhões. Se essa escritura passar, ninguém nunca mais descobre a cadeia de registros. Passei para o segundo vídeo. Era ainda mais antigo. Mostrava o mesmo grupo reunido em uma fazenda. Em determinado momento, um homem colocou uma pasta sobre a mesa e perguntou: e se algum funcionário descobrir? Meu chefe respondeu sem hesitar: funcionário troca, documento fica. Fechei o vídeo imediatamente. Aquilo deixava de ser uma suspeita de fraude e passava a indicar um esquema criminoso organizado. Na manhã seguinte fui ao cartório fingindo que nada havia acontecido. Cumprimentei todos normalmente e percebi que meu chefe me observava de longe o tempo inteiro. Enquanto ele atendia a uma ligação, aproveitei para acessar discretamente o sistema interno e pesquisar todas as matrículas relacionadas ao casarão. O histórico estava incompleto. Diversos registros antigos simplesmente tinham desaparecido. Antes que eu pudesse imprimir qualquer coisa, a tela apagou sozinha. Uma mensagem apareceu em letras vermelhas. Se você continuar pesquisando, a próxima foto não será da saída da escola. Meu sangue gelou. Olhei imediatamente para trás. Todos continuavam trabalhando como se nada tivesse acontecido. Alguém estava controlando meu computador em tempo real. E essa pessoa estava dentro do cartório. Demorei alguns segundos para conseguir mover o mouse. Fechei a mensagem, desliguei o monitor e saí da minha mesa como se fosse apenas tomar um café. Se alguém realmente estivesse observando minha tela, eu não podia demonstrar que tinha entrado em pânico. Em vez de ir para a copa, caminhei até o arquivo físico do cartório, um depósito enorme onde eram guardados livros de registros com mais de 50 anos. Pouquíssimas pessoas tinham autorização para entrar ali. Peguei um dos livros da matrícula 18.742 e comecei a folheá-lo. Algumas páginas tinham uma espessura diferente das outras. Quando levantei uma delas contra a luz, percebi que havia sido colada sobre outra. Alguém literalmente havia escondido registros antigos dentro do próprio livro. Enquanto tentava descolar a folha com cuidado, ouvi a porta do arquivo se fechar. Virei rapidamente. Era Augusto, um escrevente que trabalhava no cartório havia quase 20 anos. Sempre foi um homem calado, daqueles que ninguém nota. Ele olhou para mim e perguntou baixinho: você também recebeu um envelope? Meu corpo inteiro travou. Perguntei do que ele estava falando. Ele deu uma risada sem humor. Eu também menti da primeira vez. Antes que eu respondesse, ele tirou do bolso um pendrive idêntico ao meu. Faz 6 anos que eu tento descobrir quem está por trás disso. Fiquei sem saber se podia confiar nele. Augusto explicou que um antigo registrador do cartório começou a investigar alterações fraudulentas em matrículas de imóveis pouco antes de morrer em um suposto acidente de carro. Dias depois da morte dele, Augusto recebeu um envelope anônimo com documentos que provavam que aquele acidente talvez não tivesse sido um acidente. Desde então, ele passou anos reunindo informações em segredo, sem contar para ninguém. E por que você nunca denunciou? Ele respirou fundo antes de responder. Porque todas as vezes que alguém tentou, aconteceu alguma coisa. Abriu a carteira e me mostrou 3 fotografias. Na primeira, um advogado. Na segunda, um engenheiro. Na terceira, um promotor de justiça. Os 3 haviam participado em momentos diferentes de investigações envolvendo registros imobiliários. Os 3 morreram em circunstâncias oficialmente consideradas acidentais. Meu estômago embrulhou. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, o celular de Augusto vibrou. Ele olhou a tela e perdeu completamente a expressão. Eles sabem que estamos juntos. Como você sabe? Sem dizer uma palavra, virou o celular para mim. Era uma fotografia tirada naquele exato instante. Nós 2 estávamos dentro do arquivo, vistos de cima. A imagem só podia ter sido feita por uma câmera escondida. Corremos para olhar o teto. Não havia nada. Augusto pegou rapidamente um dos livros e bateu contra uma luminária antiga. A estrutura metálica caiu no chão. Dentro dela havia uma microcâmera. Aquilo significava que o arquivo inteiro estava sendo monitorado. Sem perder tempo, escondemos os 2 pendrives dentro de uma caixa de documentos antigos e saímos do arquivo separados, fingindo que nada tinha acontecido. Naquela tarde, decidi não voltar direto para casa. Fiquei rodando pela cidade durante quase 1 hora para ter certeza de que ninguém estava me seguindo. Quando finalmente entrei na garagem do meu prédio, percebi algo estranho. O apartamento da frente, que estava vazio havia meses, tinha a porta entreaberta. Enquanto destrancava a minha porta, ouvi um barulho metálico vindo do corredor. Olhei para o lado. A porta do apartamento vazio estava se fechando lentamente. Alguém estava lá dentro. Antes que eu pudesse reagir, meu celular vibrou. Era uma mensagem enviada do número desconhecido que havia me mandado o primeiro envelope. Não entre no seu apartamento. Tem alguém esperando por você lá dentro. Fiquei imóvel por alguns segundos. Minha chave ainda estava na fechadura, mas eu já não tinha coragem de girá-la. A mensagem tinha chegado exatamente no momento em que coloquei a mão na maçaneta. Se quem a enviou sabia onde eu estava, significava que alguém me observava naquele exato instante. Olhei discretamente para o corredor. A porta do apartamento vazio continuava fechada, como se nunca tivesse sido aberta. Em vez de entrar, caminhei em direção ao elevador fingindo que havia esquecido alguma coisa no carro. Assim que as portas se fecharam, apertei o botão da garagem, mas desci apenas um andar e saí pelas escadas de emergência.
Voltei em silêncio até o corredor do meu apartamento. A porta continuava fechada. Encostei o ouvido e consegui ouvir uma voz baixa vindo de dentro. Não era televisão. Alguém falava ao telefone. Peguei o celular e liguei para Augusto. Tem alguém dentro da minha casa. Ele não fez nenhuma pergunta. Sai daí agora. Não chama a polícia ainda. Você ficou maluco? Confia em mim. Se chamarem a polícia agora, eles somem antes da viatura chegar. Aquilo não fazia sentido, mas a convicção na voz dele me fez hesitar. Enquanto recuava pelo corredor, ouvi a porta do meu apartamento abrir lentamente. Não esperei para olhar. Desci as escadas correndo até a garagem. Quando alcancei meu carro, vi um homem saindo pela entrada de pedestres do prédio. Usava boné, máscara e carregava uma mochila preta. Caminhava sem pressa, como se fosse apenas mais um morador. Entrei no carro e comecei a segui-lo de longe. Ele atravessou 3 ruas, entrou em uma cafeteria e sentou perto da janela. Permaneci estacionada do outro lado da avenida observando. 10 minutos depois, outro homem entrou no local e sentou na mesma mesa. O segundo homem tirou um envelope do casaco. O primeiro abriu rapidamente, olhou o conteúdo e balançou a cabeça negativamente. Foi então que vi algo que me fez gelar. O segundo homem era o comprador do casarão. O mesmo que meu chefe insistia para que eu registrasse a escritura. Antes que eu conseguisse fotografá-los, um carro estacionou atrás do meu. Um senhor bateu no vidro. O pneu traseiro está murcho. Olhei pelo retrovisor apenas por reflexo. Quando voltei a olhar para a cafeteria, a mesa estava vazia. Eles tinham desaparecido. Saí do carro e realmente havia um pneu quase vazio. Enquanto tentava entender o que havia acontecido, notei um papel dobrado preso debaixo do limpador do para-brisa. Abri imediatamente. Era uma cópia da planta do casarão. Em um dos cômodos, alguém havia circulado um pequeno depósito subterrâneo que não constava em nenhuma planta oficial. Ao lado, uma única frase escrita à mão. Eles nunca procuraram no lugar certo. Na mesma hora, meu celular tocou. Era Augusto. Atendi imediatamente. Do outro lado da linha, porém, não era a voz dele. Era a do meu chefe. Com a mesma calma de sempre, ele disse: Isabela, você realmente acha que o Augusto está investigando isso por vontade própria? Meu coração disparou. Ele continuou: faz um favor para mim. Pergunta para ele por que o primeiro envelope foi entregue justamente para você, e não para qualquer outra pessoa. A ligação foi encerrada. Fiquei olhando para a tela do celular por alguns segundos. Augusto nunca tinha explicado como sabia que eu havia recebido um envelope. E de repente percebi que eu também nunca perguntei. Fiquei quase um minuto olhando para a tela do celular. Quanto mais eu pensava, mais a pergunta do meu chefe fazia sentido. Eu nunca contei para ninguém sobre o envelope. Nem para minha irmã, nem para a polícia, nem para qualquer colega do cartório. Quando Augusto entrou no arquivo e perguntou: você também recebeu um envelope? Eu simplesmente aceitei aquilo como uma coincidência. Pela primeira vez desde que tudo começou, comecei a desconfiar da única pessoa que dizia estar do meu lado. Em vez de ligar para ele, resolvi fazer outra coisa. Voltei ao cartório. O prédio já estava praticamente vazio. Os últimos funcionários saíam enquanto eu entrava pelos fundos usando minha chave de acesso. Meu objetivo era simples: descobrir se Augusto realmente trabalhava ali havia 20 anos, como ele dizia. Abri o sistema de recursos humanos e pesquisei o nome dele. Nenhum resultado. Tentei novamente. Nada. Pesquisei pelo CPF. Também não existia. Achei que o sistema estivesse com algum problema, então fui até o arquivo funcional, onde eram guardados os registros impressos de todos os servidores. Encontrei as pastas organizadas por ordem alfabética. A letra tinha dezenas de nomes. Mas não havia nenhuma pasta de Augusto. Meu corpo inteiro gelou. Como alguém podia trabalhar ali durante 20 anos sem existir oficialmente? Enquanto eu tentava encontrar alguma explicação, ouvi passos no corredor. Apaguei a luz da sala e fiquei imóvel. Os passos pararam bem em frente à porta. Alguém testou a maçaneta. Como estava trancada, a pessoa permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois ouvi uma voz conhecida. Era Augusto. Isabela, eu sei que você está aí. Não respondi. Se continuar desconfiando de mim, você não vai sobreviver até amanhã. Continuei em silêncio. Ele respirou fundo do outro lado da porta. Você pesquisou meu nome, não foi? Meu coração disparou. Como ele podia saber? Eu vou contar tudo, mas não aqui. Eles estão ouvindo. Passos se afastaram lentamente. Esperei quase 5 minutos antes de abrir a porta. O corredor estava vazio. No chão havia apenas um pequeno cartão de memória. Peguei o cartão e o coloquei no bolso. Quando saí do cartório, notei uma viatura da Polícia Civil estacionada do outro lado da rua. Pensei em correr até ela. Mas antes que desse o primeiro passo, vi meu chefe conversando tranquilamente com um dos investigadores. Os dois apertaram as mãos como velhos conhecidos. Naquele instante, percebi que eu já não sabia em quem podia confiar. Entrei no carro sem ser vista e fui para a casa da minha irmã. Esperei minha filha dormir e só então coloquei o cartão de memória no computador. O vídeo começou imediatamente. A gravação era de 8 anos atrás. Mostrava uma sala de interrogatório. Do outro lado da mesa estava Augusto. Só que ele não usava barba nem óculos. Parecia outra pessoa. Um delegado deslizou uma fotografia sobre a mesa e perguntou: você confirma que essa mulher é sua esposa? Augusto respondeu que sim. O delegado colocou outra fotografia ao lado da primeira.
Era a imagem de um carro completamente destruído. Ela morreu 2 horas depois dessa foto. Augusto abaixou a cabeça. O delegado continuou. Nós sabemos que ela descobriu a fraude das matrículas. Ninguém matou sua esposa por engano. Ela morreu porque confiou na pessoa errada. O vídeo terminou ali. Antes que eu pudesse processar aquilo, apareceu um último arquivo de áudio gravado apenas 3 dias antes. Era a voz de Augusto. Se você está ouvindo isso, significa que descobriram quem eu realmente sou. E isso quer dizer que eu provavelmente já estou morto.